Qual é a metade de 15? 7,5, meus alunos respondem. Eu escolho então uma pessoa na sala e repito. Qual é a metade de 15? Mas agora eu não aceito 7,5 como resposta. Geralmente, nesse momento, eu vejo a expressão confusa no rosto da pessoa. Um riso nervoso. Eu repito a pergunta. Qual é a metade de 15? Algumas pessoas já reportaram frio na barriga, suor nas mãos e até enjoo, pois se sentem pressionadas e julgadas pelo resto da sala. Em algum momento, alguém diz 1 e eu digo, perfeito. A sala faz uma breve pausa e logo depois solta uma risada aliviada. Eu pergunto, mais alguém quer me dizer qual a metade de 15? E alguém prontamente diz, 5. E agora, sem hesitação, todos começam a tentar. A metade de cima, do 1 e do 5, cortados ao meio. Outra pessoa diz, a metade de baixo também. E toda vez eu me divirto enquanto vejo os alunos empolgados com as suas próprias ideias. Eu gosto desse exercício por uma série de razões. Primeiro, porque ele nos mostra que para problemas criativos, mesmo os mais simples, existem sempre infinitas respostas. Essa é uma das belezas da criatividade. Segundo, porque ele nos prova que quanto mais ideias, mais ideias. E por último, porque ele nos ajuda a entender a diferença entre uma ideia criativa e uma ideia original. Quando o primeiro aluno diz que o número 1 pode ser a metade de 15, automaticamente outra pessoa diz que o 5 também. Essa segunda resposta não vem acompanhada daquele frescor da primeira, pois sabemos que foi ela, a primeira resposta, que originou a segunda. Ela foi a original. Curiosamente, todas as vezes que eu proponho esse exercício para um grupo de pessoas, profissionais ou estudantes, na esmagadora maioria das vezes, a resposta original vem de uma mulher. Meu nome é Domênico Massareto, trabalho com criatividade há mais de 25 anos e hoje eu vou falar sobre como a estereotipação dos gêneros na nossa sociedade impede que mulheres sejam percebidas como criativas. Era fevereiro de 2018, quando 6 pessoas do meu time bateram na porta da minha sala e disseram que queriam aprovar comigo uma campanha publicitária para o Dia Internacional da Mulher. Então, um a um, eles entraram na minha sala. 1, 2, 3, 6 homens. Eu brinquei dizendo que me parecia que aquele time não estava tão bem representado, principalmente para falarmos desse assunto. Mas a brincadeira disfarçava um incômodo real. Essa reunião aconteceu no mesmo período e que indústrias do mundo todo, como Hollywood, por exemplo, vinham questionando a igualdade de gênero no ambiente profissional, discutindo questões como a desigualdade salarial entre os gêneros, como o desequilíbrio na proporção de homens e mulheres ocupando cargos de liderança, e toda uma série de consequências injustas relacionadas ao tema. E na publicidade a questão era especialmente curiosa. Dentro das agências existe uma área onde o desequilíbrio de gêneros era enorme, o departamento criativo. No Brasil, a média era de apenas uma mulher em cada 5 profissionais da área. Isso não faz o menor sentido, afinal criar é raciocinar, é imaginar, ou seja, atividades humanas básicas. Isso não deveria representar uma barreira para nenhuma pessoa. Aquela reunião com os 6 rapazes foi o estímulo definitivo que precisamos para agir em relação a esse assunto. E assim, criamos o Projeto Entre, um programa de capacitação, treinamento criativo para mulheres, um convite para que estudantes de comunicação entrassem na nossa agência, aprendessem criatividade e se preparassem para atuar no mercado publicitário. Por experiência, eu tinha certeza que, dadas as ferramentas corretas, as mulheres seriam tão capazes de criar quanto os homens. O que eu não imaginava é o quanto eu mesmo iria aprender sobre o que impedia as mulheres de trabalharem com criatividade. Paula Gunning, diretora de comunicação da agência e co-criadora do Projeto Entre comigo, marcou uma reunião com a diretora da ONU Mulheres, Adriana Carvalho, para que a gente dividisse com ela a nossa ambição de lançar um curso de criatividade profissionalizante que operasse de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Lembro que a Adriana nos disse que quando a gente convida alguém para conhecer a nossa casa, a gente precisa arrumar a casa primeiro. É comum numa determinada profissão
que as coisas sejam feitas de um jeito parecido, mesmo em empresas diferentes. E os profissionais fazem as mesmas coisas do mesmo jeito, simplesmente porque esse é o jeito como as coisas sempre foram feitas. E foi esse o meu primeiro aprendizado nesse projeto. Eu aprendi a desaprender. Desaprender hábitos que eu acreditava terem me levado até uma posição de sucesso na carreira e me acostumar com a ideia de que hábitos precisam ser reorganizados com uma frequência muito maior do que eu imaginava. Começamos por mudar pequenas ações impensadas e automáticas, praticadas pelo mercado inteiro, eu incluído, e que potencialmente afastavam mulheres talentosas do departamento criativo ano após ano. Ações como, por exemplo, contratar pessoas sempre das mesmas instituições de ensino, consideradas as faculdades de elite, ou buscar novos talentos, comparando diretamente o histórico de projetos realizados pelos candidatos, sendo que, historicamente, as mulheres tiveram menos oportunidade de trabalhar em projetos criativos. Teríamos que deixar para trás essas e outras práticas e incorporar novas maneiras de lidar com um novo perfil de talentos, desde como encontrar esses novos perfis profissionais, como mantê-los e como desenvolver essas pessoas. Em retrospecto, parece uma decisão óbvia, mas não é simples mudar aquilo que se pratica há décadas numa comunidade ou numa indústria. Existiu uma resistência cultural que só pode ser quebrada com muita insistência e perseverança. O meu segundo aprendizado foi questionar absurdos socialmente aceitos. Não era apenas a minha profissão, a publicidade, que reproduzia ações que repeliam as mulheres da criatividade, mas a sociedade também fazia isso. Se eu pedir para você listar os maiores gênios da história da arte, talvez você pense em Michelangelo, Da Vinci, Picasso, os maiores gênios do cinema, Spielberg, Hitchcock, Chaplin, e há grandes chances de que nomes de mulheres não apareçam no topo dessas listas. Historicamente, a sociedade atribuiu à mulher papéis mais ligados a tarefas, ao cuidado, à manutenção da unidade familiar. Isso distorce a nossa percepção em relação à capacidade criativa das mulheres e dos homens. Num estudo reconduzido por Devon Proudfoot, Aaron Kay e Christy Koval, da Universidade de Duke, eles observaram que a percepção de uma pessoa criativa está associada a características pessoais como a independência e a ousadia, traços de personalidade mais comumente atribuídos ao gênero masculino na nossa sociedade. E baseados nisso, eles também observaram uma tendência das pessoas de avaliarem ideias criadas por homens mais criativas pelo simples fato de que elas foram criadas por homens. Entrevistando estudantes universitários para o projeto Entre, ouvimos depoimentos que confirmaram esses vieses cognitivos já no início da formação publicitária. Uma das alunas nos disse que ouviu de um professor que ela deveria desistir da criação, pois as suas ideias eram ideias femininas e não se pareciam com as ideias publicitárias que o professor tinha como referência. Outra aluna recebeu um conselho também de um professor em que ele teria dito que, por ela ser uma mulher muito bonita, talvez o caminho mais rápido para dentro de uma agência seria no departamento de atendimento ao cliente e não na área criativa. Criamos ideias com o nosso cérebro. Somos potencialmente criativos. Então eu aprendi que eu deveria apontar o absurdo para as pessoas. Aquilo que estava debaixo do nosso nariz, que não fazia o menor sentido, mas que ninguém parecia enxergar. O meu terceiro aprendizado nesse projeto foi sobre o meu papel nessa história. Mesmo com o Entre acontecendo num ambiente controlado e protegido, inúmeras vezes eu me senti desconfortável trabalhando nesse projeto. Participei de discussões com dezenas de pessoas, sendo que eu era o único homem presente na sala. Me dei conta de que a minha carreira teve seus desafios, mas a carreira das minhas colegas mulheres foi muito mais difícil pelo simples fato de que elas nasceram mulheres. Fiquei confuso no meio do caminho, a ponto de questionar se eu pertencia a essas discussões e a esse projeto. Renata Garrido, diretora de recursos humanos da minha agência e uma das organizadoras do programa Entre, me disse: sim, vai ter gente que vai questionar o seu papel e a sua motivação nesse projeto. Vão apontar o dedo, vão acusá-lo de não estar fazendo as coisas do jeito correto, mas o seu apoio é importante e necessário. Ela me ajudou a entender o tamanho da minha responsabilidade
e que seria um processo constante de aprendizado, de erros, de acertos, e mesmo com desconforto e segurança, eu deveria continuar adiante. Eu faço questão de dividir esses sentimentos de segurança e de desconforto, especialmente com os meus colegas homens, porque sei que é importante quebrar as barreiras que impeçam os homens de atuar na causa. Afinal, o problema que estamos combatendo, ele é universal. O problema que estamos combatendo, ele é a injustiça. O Entre já formou mais de 100 criativas que hoje trabalham nas maiores agências de publicidade do país. É lindo testemunhar o que a convivência entre as alunas e os profissionais faz pela autoestima das estudantes e como ela expande a percepção de talento de quem tem contato com elas. Desde a primeira edição do projeto, nos comprometemos com o aprimoramento contínuo. Na última edição, além das aulas, cada aluna participou de um processo de mentoria e também discutimos de maneira direta a interseccionalidade e como as múltiplas identidades sociais de cada estudante se sobrepunham, resultando em condições individuais. Ano que vem, teremos um trabalho ativo ainda mais intenso com a liderança da agência, e em especial com os homens, para que eles estejam cada vez mais preparados para receber, nutrir e desenvolver novos talentos. Queremos que os homens entendam o seu papel na luta pela igualdade de gênero e precisamos que eles deixem de pensar sobre essa desigualdade apenas como um desequilíbrio numérico. Eles precisam entender que é sobre fazer justiça e melhorar a qualidade do trabalho e do ambiente profissional para todas as pessoas. Como vimos naquele exercício da metade de 15, novas ideias inspiram ainda mais ideias. O Entre é uma ideia de como a criatividade pode ser cada vez melhor e eu espero que ele inspire ideias aí também. Obrigado.